Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje, é o assunto sobre questão de símbolo da cruz, O símbolo da cruz representa a morte, representa um símbolo de maldição, E esse símbolo sempre pertenceu aos cavaleiros templários, Do tempo dos apóstolos, que eram os católicos romanos. Esse símbolo pertencia aos romanos católicos, ok? Então você vai me acompanhar dois vídeos aqui de dois pastores, igrejas, dois pastores, né? Que pertencem à igreja romana, Porque eles enganam o povo cristão, Dizendo que o cristão pode usar o símbolo da cruz. Então ele manipula, que você vai acompanhar aqui sobre o pastor Antônio Júnior, Dois pastores que eu vou mostrar para você. Então eu vou mostrar para você outro vídeo de um contador de história que ele conhece as histórias realmente verdadeiras sobre o símbolo da cruz. Então não seja enganado pelas igrejas de Roma, o sistema, que agora estão carregando o símbolo da cruz. Depois que as igrejas fizeram o pacto com o ecumenismo, com o Papa, A Igreja Assembleia Batista, não estou aqui julgando todas, tá? Mas Assembleia, a Madureira, Igreja Adventista, Batista, Assembleia, judeus, metodistas, fizeram a união com o Papa. Começou a carregar o símbolo da cruz dos romanos, O símbolo de morte, de maldição. Pela primeira vez em minha vida, eu nunca vi lá atrás igrejas carregar símbolo da cruz dentro da igreja. Mas o que significa agora, quando depois da união com o Papa, eles estão carregando a marca dos romanos, o símbolo da cruz, da morte, de maldição, Porque já fizeram aliança, Fez aliança com o reino do anticristo, Então vamos acompanhar esse vídeo aqui, irmão. Olha só. Então as igrejas do sistema de Roma, as filhas de Roma, da Babilônia, elas já estão carregando a marca, já estão marcadas com o símbolo da cruz, ok? Então me acompanha aqui sobre o pastor Antônio Júnior. Veja bem, essa propaganda aqui. Eles nunca conheceram o Senhor verdadeiramente. Diversos lugares diferentes. Aí vocês vão ver como o pastor Antônio Júnior, ele faz para manipular, o nosso povo, para enganar o nosso povo. Tá? Vamos lá. Por exemplo, podemos... Relembrando aos irmãos que o pastor Antônio Júnior, ele era do espiritismo, E o espiritismo, eles carregam símbolos, Como amuletos. Carrega símbolos como amuleto. E o pastor Antônio Júnior era do espiritismo. Ele traz algumas doutrinas realmente de espiritismo. Isso eu já observei há muito tempo. Vamos lá. ver cruzes nos cemitérios, nos hospitais, em tatuagens, em igrejas, em joias e bijuterias. Vemos também essas cruzes em alguns filmes de terror e até em grandes acontecimentos da história. Mas afinal de contas, qual o significado de uma cruz? Já passou pela sua cabeça que, mesmo sendo algo tão conhecido, muitas pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro significado? Pronto. Aqui, o próprio pastor Antônio Júnior, nem ele mesmo sabe o significado, mas talvez ele sabe, mas ele não pode revelar. E eu vou mostrar para você o verdadeiro significado do símbolo da cruz. Não seja enganado, irmãos, por esses pastores do sistema, filhos da igreja romana, Porque eles adotaram esse símbolo de maldição, de morte, foi de Lutero, o reformado Lutero, Lutero, ele trouxe esse símbolo da cruz da igreja católica, dos romanos, e Lutero trouxe para o cristianismo, ok? Vamos lá, acompanha aqui.
E mais, será que o cristão pode usar esses símbolos ou é pecado? Para entender se é normal Não ou pode não que usar, os não. cristãos usem a cruz, precisamos Cristão não pode usar, não, né? E eu vou mostrar o porquê. Porque se vocês usarem, vocês vão trazer espírito ruim. Vocês vão bloquear a sua mente para que vocês não vejam a verdade. Aqueles que carregam o símbolo da cruz vão ter as mentes bloqueadas. Vai recusar em ouvir a verdade daqueles que alertam, ok? Vamos lá. entender a história da cruz e o que ela realmente significa, especialmente em nossas próprias vidas. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar qual é o verdadeiro significado da cruz para nós, que acreditamos em Cristo, e se há pecado em usar o símbolo em joias, acessórios, roupas. É pecado, sim. É pecado você usar o símbolo da cruz. Porque teve alguém que não é cristão, eu já estudei sobre isso, eles falando aí. Aqueles que aceitam essas coisas, né, de ter uma figura como amuleto, quando você aceita, meu amigo, já era, né? Vamos lá. Ou até mesmo em tatuagens. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like entre os povos governados pelo Império Romano. Afinal de contas, muitos homens tinham a crucificação como pena máxima pelos crimes que cometeram. E como todos nós sabemos muito bem, Jesus foi condenado e morto dessa forma. Além dele, a história conta que 3 dos discípulos de Cristo, Pedro, André e Bartolomeu, também foram assassinados assim. E tem mais, durante um período da história, a cruz foi... Meus amados irmãos, não aceite outros ensinos, né? Outros evangelhos, da qual não está na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada, ela não mostra como todos os apóstolos morreram. Fala de alguns, mas não mostra como todos os apóstolos morreram. Aí eles dizem que João do Apocalipse, morreu no caldeirão fervendo de água quente. Irmão, pelo amor de Deus. Né? Quando é que vocês vão obedecer à voz de Jesus? Ele falou que não é para aceitar outros ensinos, né? E o apóstolo Paulo, ele fala que é para falar somente o que diz a Escritura. Não é para você aceitar outros ensinos da qual não está na Bíblia. Então vocês devem ser cristão realmente remanescente, que obedece, né, à voz de Deus. A Bíblia é sagrada, ok? Então são homens do sistema. São ensinos que eles aprendem de homens lá de fora e quer trazer para dentro do cristianismo, né? Para poder iludir o povo de Deus. Para que o povo de Deus acredite em tudo que vem lá de fora. Ok? Vamos lá. Usada em práticas denominadas cristãs, mas que em nada tem relação com a mensagem bíblica. Por exemplo, a cruz foi o símbolo das cruzadas no século XI. Também vemos a cruz nas velas das caravelas europeias em busca de terras novas para colonizar. E nós sabemos que, no geral, esses eventos causaram muitas mortes, destruição e guerras. Isso significa que essa é a mensagem da cruz de Jesus? De forma alguma. Por mais que esses homens matavam e cometiam crimes em nome de Deus, eles nunca conheceram o Senhor verdadeiro. Então, irmão, veja bem que ele fala assim, isso não é a mensagem, né, de Jesus aqui, não. Aqui não é questão em falar de mensagem de Cristo, não. O que está em jogo aqui é o símbolo da cruz. Não é questão de mensagem, não. É o símbolo da cruz. Qual é o significado do símbolo da cruz? Que ele não revela realmente a verdade para vocês. E vocês vão conhecer já, daqui a pouco, tá? Verdadeiramente. E mais, é importante deixar bem claro que por mais que alguns não concordem, as pessoas que usam a cruz de alguma forma nos dias de hoje não estão carregando um símbolo de execução, porque os cristãos só começaram a utilizar esse adereço. Olha só a manipulação que ele faz, né? Que ele faz, esse pastor de Roma. Muito tempo depois em que aconteciam as crucificações. E voltando a falar sobre Jesus, muitos veem a cruz simplesmente como um instrumento de morte que foi usado para matar o nosso Salvador. Mas isso está longe de ser verdade. A Bíblia diz que Cristo foi para...
Olha só a manipulação desse falso pastor, para que você carregue esse símbolo de morte, símbolo de maldição. Pelo amor de Deus, irmão. Jamais o cristão vai carregar um símbolo que representa a morte. Não, de maneira nenhuma. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Você jamais deve carregar um símbolo de morte, que sempre vai representar morte, maldição. Irmão, é triste isso aí. Vamos lá. Cruz voluntariamente, levando sobre si os pecados de todos aqueles que crerem nele. Vamos ver o que ele mesmo disse em João capítulo 10. O meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem... Né? Aí eles usam o versículo bíblico, olha só, usa versículo bíblico. Olha só. Sacode, amado irmão, sacode. Recebi de meu Pai. Olha isso, irmãos. Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merece ir para o céu. Mas Deus é amor, graça e misericórdia. Graça significa algo que você não merece, mas que Deus te dá. Ou seja, a cruz não significa nada mais do que o amor de Deus por nós. Porque foi ali que Ele... Como é que é? A cruz representa, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Já eu vou falar sobre, né, esse assunto. Ordenou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação. Então, quando decidimos usar o símbolo de uma cruz, a nossa intenção deve ser a de espalhar a mensagem do Evangelho àqueles que estão... Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Como é que é? Quer dizer que nós usar o símbolo da cruz é para espalhar a mensagem. Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês estão vendo que loucura? Não carregue esse símbolo, não. Não vá nesse ensinamento desse pastor que era do espiritismo, não. Certo? Como foi que os apóstolos anunciaram a palavra de Deus? Foi com o símbolo da cruz? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Olha só o que ele faz para manipular. Se você carrega o símbolo da cruz, você vai ser bronqueado. Você vai atrair coisa ruim para você. Você vai atrair morte para você. Como os que mais morrem aí são os que carregam esses símbolos aí da morte. Ao nosso redor. Vale lembrar também que a cruz de Cristo é o símbolo do cumprimento das profecias da Bíblia, anunciadas pelos profetas. Olha só, ele bota sempre a cruz, a madeira. Ele bota sempre a madeira. Né? Onde é que fica Jesus, né? Eles botam a madeira, pelo amor de Deus, irmão. Do Antigo Testamento e principalmente o cumprimento da promessa feita por Deus lá no Jardim do Éden, de que um dia a cabeça da serpente seria esmagada e que viria um Redentor para derrotar a morte. Porque assim, irmão, quem foi que morreu na cruz? Foi a cruz que morreu na cruz? Né? Para você ver que loucura é essa, pelo amor de Deus. Cristo está sendo jogado de fora. Está honrando a madeira, o símbolo da cruz. Através do seu sacrifício perfeito, que é Jesus. E uma razão pela qual a Bíblia poderia proibir o uso da cruz em alguma situação seria se ela se tornasse um amuleto, ou seja, uma espécie de ídolo em que a pessoa coloca a sua fé, a sua... Olha só a manipulação que ele faz, né? É se tornar um amuleto. Olha só o que ele faz. Já, deixa eu terminar o vídeo que eu vou explicar para você. Porque você não deve, de maneira nenhuma, carregar esse símbolo, né, da morte. Confiança e começa a adorar aquele símbolo. E outra situação que também merece a nossa atenção diz respeito ao uso dos crucifixos nas joias. Em 1 Pedro capítulo 3 está escrito: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Bom, aí você veja que ele bota texto bíblico, né? Ele bota texto bíblico, né? Para manipular a pessoa. Porque aqui não tá, esses textos não está falando para nós carregar a cruz. Ele manipula, pelo amor de Deus, irmão. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Veja o que ele faz
para manipular os cristãos, né? Botando texto bíblico que não tem nada a ver de símbolo da cruz. Perceba que esta passagem da Bíblia não está proibindo o uso de acessórios. Ela está apenas dizendo que nós devemos ser conhecidos não pela forma com que vestimos ou nos cuidamos. Você está vendo, irmão? Ali, aquele texto está falando sobre questão de roupa, de joia, de brinco. Ali não está falando de símbolo da cruz, não. Eles manipulam a pessoa, esse pastor Antônio Júnior. Sim, por aquilo que há de bom em nosso interior, que tem muito valor para Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas usam joias religiosas apenas como uma peça da moda, sem se preocupar com seu simbolismo ou com o desejo de representar a Cristo. E é isso que não deve acontecer. Ainda assim, existem exceções, porque muitos cristãos usam a cruz para mostrar o seu amor a Cristo e se lembrar do que Ele fez por nós. Mas existe um porém. Muitas pessoas usam esse símbolo com a imagem de Jesus. Ok, então eu vou mostrar para você por que é que o cristão, e eu não digo que é cristão verdadeiros, não, são católicos, carrega o símbolo da cruz, porque eles carregam ainda esse símbolo de madeira da cruz, seja em madeira ou ouro, né? O verdadeiro cristão, ele não carrega símbolo nenhum, tá certo? Como os apóstolos não carregavam símbolo nenhum, tá certo? Vamos lá. Jesus pregado na cruz. E isso não deve acontecer por dois motivos. O primeiro é que Deus nos proibiu de fazer qualquer tipo de imagem de escultura. Em Êxodo capítulo 20, ele nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o segundo motivo é que a imagem de Cristo pregado na cruz pode significar que a morte foi o seu estágio final, o que não é verdade, porque todos nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e a cruz ficou vazia. E no mais, meu irmão e minha irmã, não importa se você usa uma cruz na sua roupa, em algum objeto, ou se tem uma tatuagem com esse símbolo, desde que isso não prejudique a sua fé e a sua caminhada com Deus, ok? O que precisamos entender é que não caia nesse golpe desse pastor da igreja romana, não, ok? Deus se preocupa mesmo é com o nosso coração. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra, que entreguemos a nossa vida a Cristo e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso não adiantará nada usarmos o símbolo da cruz se nós não demonstrarmos com a nossa própria vida a transformação que recebemos de Deus e que falemos do amor de Jesus para as outras pessoas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa... Pronto, eu não gostei de maneira nenhuma, pastor Antônio Júnior, desse vídeo aqui não gostei, né? Então nós temos que combater, né, os enganos, né, desses pastores de Roma, né? Bom, irmãos, de onde veio o símbolo da cruz, verdadeiramente, de onde veio o símbolo da cruz, que depois os romanos pegaram também, exatamente. Esse pastor aqui, falso pastor, não revela para você, porque ele não conhece verdadeiramente a história aí fora, que eu vou mostrar para você, de um contador de história, vai falar a verdade, e realmente eu concordo com ele, né? E também biblicamente. Cuidado com esse pastor do sistema, dos estudos dos homens, tá bom? Então tá aqui, agora vocês vão me acompanhar outro vídeo aqui, porque, como eu já falei, ele era do espiritismo, e os espiritismos ele carrega amuletos, né? Tipo cruz e outras coisas, amuletos. Não vá por esse pastor aqui não. Não traga coisa ruim para sua casa carregando símbolo que representa morte, representa maldição, ok? Nunca carregue nada que representa morte e nem maldição. Bom, se vocês querem representar o amor de Cristo, a mensagem de Deus, de Cristo, apenas pregue o Evangelho. Leia a Bíblia e pregue o Evangelho. Não é o símbolo da cruz que você... Pelo amor de Deus, irmão, vamos adiantar aqui. É horrível, né? Ouvir essas mentiras aí. Vamos ver mais uma aqui, ó. Veja só.
Já já vou mostrar outro vídeo e você vai ver toda a verdade realmente pura, o significado da cruz. E também na Bíblia Sagrada, tá? Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta feita por Manuel Souza. E antes de falar com vocês qual pergunta que ele fez, uma pergunta muito interessante, eu quero só dar um recado rapidinho, dizer para vocês que o compromisso aqui do canal, além de ensinar a Bíblia, é ensinar a história do cristianismo através de nossas séries. Então é muito frequente alguém chegar aqui no canal, assistir um vídeo e achar que eu estou falando alguma heresia exatamente por não concordar com a... Entendeu, amado irmão? Então, você quer conhecer a história do cristianismo, dos cristãos, vá para a Bíblia. Porque o que eles trazem são histórias de cristianismo daí de fora, né? E depois manda você carregar o símbolo da morte. Tome cuidado, hein? Quer conhecer a história dos cristãos? Aprenda lá com os apóstolos, né? Pela primeira vez. Bom, vamos continuar o vídeo aqui. Posição que eu adotei. A posição que eu adoto aqui não é somente a minha posição. Eu estou defendendo a teologia reformada. É bom ficar claro. E você não vai compreender isso bem. Você viu? São homens da teologia reformada, que eles pegaram o símbolo da Igreja Romana Católica, né, de Lutério, do Lutério reformado. Os calvinistas, eles carregam o símbolo da cruz, que Lutério trouxe, mas Calvino, né? Pelo amor de Deus, irmão. Sacode, pelo amor de Deus. Se você não estudar. E se você não conhece a história do cristianismo, aí complica de vez, amados. Porque não há um teólogo sério que não conheça a história do cristianismo. Porque quando você mergulha na história cristã, você vai compreender como é que as doutrinas foram sendo criadas. Como temos feito aqui. Então o meu convite a você é estude a história. A gente está estudando em ordem cronológica. A crucificação é modo muito antigo de execução. O stauros, vocábulo grego para poste, cruz, originalmente era um poste de ponta afiada, em cima do qual as vítimas eram lançadas para ficarem ali suspensas e torturadas. Era usado na Pérsia e em Roma dos tempos antigos. Os judeus suspendiam um criminoso após a sua morte como medida de opróbrio, além de servir de advertência a possíveis ofensores. Mas a crucificação, como forma de punição capital, não era usada. A crucificação também era praticada entre os fenícios e os cartagineses, e posteriormente pelos... Bom, irmão, eu vou adiantar aqui, quem quiser acompanhe lá o vídeo completo. Eu vou adiantar aqui que aqui não tem verdade pura não, tá? Eu vou adiantar só aqui, ó. Deus. Os sofrimentos de Jesus tornaram-se o grande lema que indica a extensão da agonia e da resolução que se fazem necessários para a solução do problema do pecado. Há vários simbolismos em torno dos detalhes da crucificação de Jesus, como o fato dele ter sido crucificado fora da cidade, significando que, de igual forma, devemos nos separar também do mundo e de sua maneira de viver, levando sempre o opróbrio de Cristo. Jesus foi levantado na cruz e assim ficou capacitado a atrair todos os homens a si mesmo. A tabuleta escrita posta sobre a cruz simboliza a maldição proferida pela lei contra a humanidade, por causa do pecado. Agora, essa maldição foi removida devido ao sangue expiatório de Cristo. A cruz era o cúmulo da humilhação vinculada à doutrina da humanidade e da missão terrena de Cristo. Levar a própria cruz é um símbolo de discipulado cristão sério. Jesus levou a sua própria cruz e os seus discípulos terão de fazer outro tanto. A cruz... Ei, a cruz que Jesus levou não era de Jesus não, viu? Era dos romanos. Que história é essa? Tornou-se símbolo de nossa união mística com Cristo, mediante a qual novos desejos e novos poderes são liberados em uma nova vida espiritual. Podemos compartilhar da missão de Cristo, o que inclui sofrimentos e dificuldades que teremos de enfrentar. A cruz serve de símbolo do propósito ímpar de... Irmão, mas que loucura do Satanás é essa aqui, irmão? Que o símbolo da cruz é um símbolo de poder que traz não sei o que. Que história é essa, irmão? O símbolo, a madeira? Pelo amor de Deus.
é Cristo, né? Que nos traz, né, bênção, poder, nos dá poder, dá dom. Está botando o símbolo da cruz como amuleto. Esse símbolo da cruz não traz nada para ninguém, não. Só traz morte. O símbolo da cruz representa a morte, não representa bênção, nem poder nenhum, ok? Deixa eu terminar aqui o vídeo que eu explico você. Deus na missão realizada por Jesus. A cruz é símbolo da nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Tá vendo? Eles honram mais a madeira, o símbolo da cruz. Onde é que fica Cristo, irmão? Cristo é o nosso símbolo, Cristo é o nosso símbolo, não a cruz, não o símbolo da cruz. Pelo amor de Deus, irmão. Se acorde para esses pastores de Roma, as igrejas filhas da Babilônia, é tudo. São da Babilônia, são do Egito, são de Roma. É uma mistura de união, né? De religião. São tudo em um. A cruz é o grande sinal do ato remidor de Deus na história da humanidade. A palavra... Aí fica falando a cruz, o símbolo da cruz. E é desprezando Cristo, fica de lado, né? Irmão, pelo amor de Deus. Crucifixo vem do latim crucifixus. Em outras palavras, uma cruz que é fixada. Portanto, o crucifixo representa Cristo na cruz, usado como símbolo cristão. Desde o começo do cristianismo, a cruz tem sido um emblema cristão. Contudo, não devemos pensar que na Bíblia aparece a ideia de crucifixos e da veneração aos mesmos. É claro que não. O crucifixo começou a ser usado de modo geral em cerca do século VI depois de Cristo. A princípio, os crucifixos traziam uma imagem vestida. Não. Vocês estão mentindo. O crucifixo, o símbolo da cruz, o crucifixo não chegou a ser usado depois de Cristo de maneira nenhuma. Eles não conhecem a história verdadeira de maneira nenhuma, esse povo aqui, irmão. Vamos lá. Representando Cristo por razões de modéstia. Porém, os artistas orientais começaram a retratar a cena de forma mais realista, provavelmente em resultado da controvérsia monofisista que negava a humanidade de Cristo. E isso para todos os propósitos práticos. A representação mais realista de Cristo no Ocidente só ocorreu no século IX depois de Cristo em diante. O crucifixo era uma extensão do uso privado e litúrgico da cruz. As cruzes celtas com frequência serviam a um propósito didático, porquanto eram escritas de forma a representar vários mistérios da fé cristã. Bom, irmãos, eu não vou botar esse vídeo todo aqui não, que eu não aguento ver besteira, coisas lá de fora, não. É só sabe? Quem quiser acompanha o vídeo completo aqui. Então não vá por esses pastores aqui do sistema, não. Agora sim, você vai conhecer a verdade pura. O que significa o símbolo da cruz. Você vai conhecer a partir de agora. Olha só. Veja aí, ó. A verdade pura. As melhores marcas a partir de 99 centavos no app. Deu vontade? Pede iFood já. Constipação? Tamarine laxante. Piriri? Tamarine germina. E é pra toda a família. Volta aqui, ó. A verdade pura, realmente, do significado do símbolo da cruz. Né? E ele não é cristão, não. Certo? A verdade pura é essa aqui, ó. Ver pessoas utilizando o símbolo da cruz por aí, não é? Várias igrejas e estabelecimentos costumam exibir o sinal. Algumas pessoas usam a cruz em colares, pingentes e outros acessórios. Porém, o Antigo Testamento... Aí você vai ver o que o pastor Antônio Júnior e aquele outro esconde de vocês, a verdade. Eles não sabem realmente de quem pertencia o símbolo da cruz, e o que representa o símbolo da cruz, certo?
deixa claro que a cruz significa maldição e que não devemos fazer imagens. Você já ouviu a verdade aí? Exatamente, o símbolo da cruz representa maldição, certo? Como objetos de adoração. Surge então a pergunta: é pecado usar o símbolo da cruz? Ao usarmos, estamos cometendo idolatria? Vejamos um pouco mais do assunto com um olhar além da Bíblia. E eu já vou logo dizendo aos irmãos, quem usa o símbolo da cruz está sim cometendo idolatria. Já vou explicar para você, tá? Existem 4 tipos de ícones usados para representar a cruz. Um deles é a cruz quadrata, ou cruz grega, com 4. Aí são os cavaleiros templários, né? Que carregavam esse símbolo da cruz, né? Quadrada aí, cavaleiros templários. Que existiam muitos cavaleiros templários, né? Os primeiros cavaleiros lá, templários, né? Do tempo dos apóstolos, eram os católicos romanos, que carregavam o símbolo da cruz da morte. Braços iguais e semelhante ao símbolo da adição. Já a crux em missa, chamada de cruz latina, é aquela com o tronco da base mais longo do que os outros 3 braços. Há também a crux comissa, que tem a forma semelhante à letra T e geralmente é chamada de cruz de Santo Antônio. O último ícone é a crux decussata, que parece a letra X. Essa é chamada de cruz de Santo André, já que uma tradição católica afirma que o apóstolo André foi martirizado em uma delas. Tá vendo? Isso são doutrinas da Igreja Católica, em dizer que André morreu assim. Mas a Bíblia não mostra como André morreu. Então, esses pastores de Roma, essas igrejas do sistema, como o pastor Antônio Júnior, ele traz ensino da Igreja Romana Católica. Certo aqui? André não morreu assim. A Bíblia não revela como André morreu. Ok? Esses pastores, eles trazem a doutrina católica para o cristianismo. Acredita-se que Cristo foi morto em uma crux em missa, mas há a possibilidade de ter sido uma crux comissa. Existem várias outras variações de cruz, mas são todas alterações desses 4 tipos mais clássicos. Porém, engana-se quem acha que o uso da cruz como símbolo surgiu apenas com o cristianismo. Muito antes, eram utilizadas com algum sentido, mas não sabemos exatamente. Ok? Tá aqui. O símbolo da cruz não surgiu com o cristianismo, não. Nunca na vida. Ok? Qual? Poderiam ser simples marcas de identificação e posse ou alguma expressão de fé e adoração. Algumas dessas cruzes que surgiram antes do cristianismo foram... O tema aqui, irmão, é sobre o símbolo da cruz, certo? Os próprios judeus não usavam símbolo da cruz. No Velho Testamento, não usava a madeira, o símbolo da cruz, não, tá? Já você vai ver aqui. Então, o símbolo da cruz, da morte, que representa a morte, representa a maldição, era trazida pelos pagãos. Incorporadas ao simbolismo da igreja. Uma delas é o Ankh, símbolo egípcio utilizado para representar... Aí você já vê a primeira cruz, né? A primeira cruz do Egito, né? O Egito era que dominava o mundo inteiro, né? O Egito era o primeiro império que dominava o mundo inteiro. Depois, Babilônia derrotou o Egito e assim vai, né? A história que está na Bíblia. Então, o Egito começou a carregar a cruz. O paganismo, o Egito, começou a trazer esse símbolo da cruz aqui, que é meio diferente, mas é parecido, a mesma coisa do outro símbolo da cruz. Não muda em nada, não muda em nada. Só muda o desenho, né? Que é uma roda. Mas é o mesmo símbolo, mas... Entendeu? Então tá aqui. O primeiro pagão a trazer, você vê aí do Egito, o primeiro símbolo da cruz, certo? Representar a vida, ele é com um T
com uma volta na parte de cima e também foi chamado de crux ansata. O Ankh foi adotado e bastante utilizado em monumentos da igreja cristã. Tá vendo? Então você veja aí que depois os judeus que estavam no Egito, eles trouxeram esse símbolo da cruz, né? Agora diferente, agora trazendo diferente, que é o símbolo dos pagãos, o símbolo da cruz. Copta. Outra cruz também incorporada é muito mais polêmica e atualmente adquiriu um significado muito infeliz por ter sido utilizada por Hitler e nazista. Estou me referindo à suástica, chamada de crux gamata. Ela é composta por 4 letras maiúsculas gregas, gama, e foi marcada. Aqui é o símbolo da cruz dos racismo, né? Como é que chama? Dos racistas. É o símbolo da cruz dos racistas, né? Que tem racismo, né? Você vê aí. É o símbolo da cruz daqueles que matavam os judeus, os cristãos. Que é Hitler quem carrega esse símbolo aqui. Em muitos dos primeiros túmulos de cristãos. Na época, os seguidores do Messias eram perseguidos e, por isso, temiam deixar o símbolo tradicional da cruz nos túmulos. Por isso, a suástica era usada. Ao longo da história, a cruz se tornou um instrumento de execução cruel. Provavelmente, é uma das mais vergonhosas. Bom, meus irmãos, quando os romanos, soldados romanos morriam, né, os católicos romanos, quando eles morriam, era botado o símbolo da cruz, né, o símbolo deles, né, o símbolo da morte, de maldição. Tá certo? Então, os romanos católicos não eram cristãos, eles eram católicos romanos, eles eram romanos religiosos que adoravam idolatria, ok? Então, a Igreja Católica Romana já existia no tempo dos apóstolos e já carregava o símbolo da cruz, de maldição, símbolo da morte, né? O símbolo da humilhação, o símbolo da cruz que os romanos adotou, né, dos persas, né? Então, assim foi. Os persas pegando do Egito, o símbolo da cruz do Egito, modificou, e depois veio pegando Roma e aí vai, ok? Vergonhosas e terríveis da humanidade. Acredita-se que o costume começou na Pérsia e com o tempo passou para os romanos. Em Roma, eram condenados. Tá certo? Então, os persas pegou o símbolo da cruz do Egito, né? Só que modificou. Depois Roma, a Igreja Católica Roma, no tempo dos apóstolos, adotou esse símbolo da cruz dos persas. Símbolo de humilhação, símbolo de maldição, símbolo de morte. Ok? A verdade é esta aqui, ó. À cruz, os escravos e piores criminosos, principalmente aqueles culpados por se revoltarem contra o Estado. Antes de ir para a cruz, o condenado era espancado ou açoitado, e o chicote não era comum, mas com peças de chumbo e pedaços de ossos pontiagudos nas pontas. Depois da tortura, a vítima tinha todas as suas roupas retiradas e precisava carregar a própria cruz. Ao chegar no local da execução, o condenado era lançado no chão e tinha seus braços esticados sobre a viga horizontal. Olha só, né? Que coisa, né? Que massacre terrível eles faziam no símbolo da cruz, né? A humilhação e a tortura que eles faziam nesse símbolo maldito da cruz, da madeira do símbolo da cruz. As mãos eram presas às vigas com pregos grandes o suficiente para atravessar o pulso e a madeira, o que rompia o nervo mediano. Os pés eram pregados em um degrau com um prego colocado de forma transversal, atingindo. Me diz uma coisa, você sente que tem um dom, um chamado espiritual para curar e ajudar pessoas, mas não faz a... Atingindo do meio do pé até o calcanhar. A morte ocorria de forma lenta e dolorosa, podendo durar dias até o óbito por
asfixia. O contexto histórico da cruz é importante para... Tá certo, irmão? Você veja o que significa esse símbolo da cruz dos romanos, né? Que os romanos pegou da Pérsia e a Pérsia pegou do Egito. E assim vai um pegando o outro, né? Para honrar os seus poderosos, né? Os homens poderosos da terra. Então eles pegavam o símbolo e iam pegando assim. Então quando uma pessoa ela olhava para aquele símbolo da cruz lá, eles já temiam, né? A humilhação, um símbolo que representava a morte, o maltrato, a judiação. O que aquele símbolo da cruz representava dos romanos era a tortura terrível. Não é um símbolo de bênção, de nada não, ok? Entendermos o significado dela na Bíblia e, consequentemente, se seu uso é ou não permitido. No Antigo Testamento, não havia cruz, mas os condenados e mortos por apedrejamento. Então, no Velho Testamento, no meio do povo de Deus, não havia cruz, não havia cruz. Como eu já falei, a cruz, né, como mostrou a foto aí, a cruz já começou pelos paganismos, o Egito. Depois o persa pegou também e assim vai pegando, né, para poder honrar esses homens poderosos mal da terra. Então eles carregam próprios símbolos. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Eram pendurados em um madeiro. Esse madeiro, que podia ser uma árvore ou uma estaca, servia para expor o corpo da pessoa. Esse ato era vergonhoso e identificado como marca de maldição. Vejamos os versículos de Deuteronômio 21. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que... Bom, amados irmãos, você vá lá e você leia, né, o contexto todinho, porque, né, ele faltou falar, né? Então, o que acontece? Olha, uma pessoa, ela se tornaria amaldiçoada se ela morresse no madeiro, né? Então, por isso que a madeira representa humilhação, representa a morte, né? Eram botadas, né? Mas a pessoa só se tornava maldição, maldito, se morresse apendurado na madeira, ok? Então, por isso que Deus falou que é para tirar a pessoa, né, da madeira. Então, ali não era símbolo da cruz, não, era madeira, apenas uma madeira, uma estaca. Então, por isso que Deus mandava tirar o homem da madeira. Porque se ele morresse na madeira, ele seria maldito, amaldiçoado, ok? Então, o símbolo, né, de madeira, estaca, que era posto ali, era um símbolo de humilhação, né? E Jesus, ele veio se fazer maldito, né, amaldiçoado em nosso lugar. Mas isso não significa que Cristo é maldito, não, né? Ali foi para, né, porque quem morresse no madeiro seria maldito, amaldiçoado. Mas só que Cristo não foi amaldiçoado, não. Jesus, ele venceu aquele símbolo da cruz de maldição, de morte. Jesus não foi maldito e nem amaldiçoado, não. Ele apenas, né, se fez maldito em nosso lugar. Se fez amaldiçoado em nosso lugar. Então, por quê? Porque a Bíblia diz, né, como acabou de ler o texto, que se morrer no madeiro, será maldito, amaldiçoado. Então, você leia lá o contexto completo que você vai ver isto aí que eu estou falando, né? Quem morresse no madeiro seria amaldiçoado, maldito, ok? Vamos lá. pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminará. Ele acabou de falar aqui, de completar, ele completou aqui. Realmente, está lá escrito, tá? Está lá escrito no texto que ele está mostrando, certo? A terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Cristo, ao ser pendurado... Então, irmão, relembrando para vocês entenderem.
Então, quem morresse pendurado no madeiro será maldito, amaldiçoado, ok? Então, por isso que os romanos, os persas, ele matava a pessoa pendurado no madeiro, no símbolo da cruz, para que aquela pessoa seja amaldiçoada, maldita, entendeu? Um símbolo, por isso que deixava as pessoas morrer no madeiro para que seja, né? Para que as pessoas fiquem dizendo, ele é um maldito, ele é um amaldiçoado, é maldito porque vai morrer na cruz, pendurado, entendeu? Então é um símbolo realmente maldito, amaldiçoado, um símbolo de vergonha, o símbolo da cruz, seja da cruz, seja uma estaca, é um símbolo de vergonha. Na cruz, foi feito maldito em lugar dos salvos. E outra coisa, relembrando aos irmãos, né, que os persas, os bárbaros, né, eles arrancavam a cabeça da pessoa e a penduravam na estaca, né? O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas. Portanto, a cruz é vergonha e maldição. Em outros lugares do Novo Verdade, pura verdade. O que ele está dizendo é a pura verdade, ok? Testamento, ela é usada de forma figurada, como sendo uma renúncia que todo seguidor de Cristo precisa ter. Mas, apesar de significar renúncia e maldição, o que a cruz mais simboliza na Bíblia é a obra redentora e sacrificial de Cristo. É pura verdade, viu? Aqui, exatamente, pois é. Agora, aquele pastor Antônio Júnior, né? O pastor de Roma, ele fala ao contrário, para que vocês carreguem a cruz, porque representa, não sei o que. Não. A verdade é esta aqui, ó, certo? Ela aponta para o sangue do Filho de Deus derramado no lugar dos pecadores. Em Colossenses 1 está escrito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha aqui que incrível, irmão, tá vendo? Olha aqui que incrível. Olha que incrível aqui, ó. Exatamente. Os textos são esses aqui, para se usar. Os textos são esses para se usar. Ele é Cristo, não é símbolo da cruz, não. É sobre ele. Ele é Cristo, não é símbolo da cruz, não. Certo? Vamos lá. Isso, ela também significa a união dos pecadores redimidos com o Salvador. Com o tempo, passou a se tornar o principal símbolo da identificação do cristianismo. No primeiro século, isso já ocorreu. Olá, tudo bem? Quer receber um presente? Este aqui é o livro de Mormon e fala especificamente... Passou a se tornar o principal símbolo da identificação do cristianismo. No primeiro século, isso já ocorreu. Como mencionei antes, alguns túmulos cristãos da época tinham cruzes para identificação. Claro que esse uso... Bom, né, como eu falei, né, os romanos, os soldados romanos, quando morriam, né, os católicos romanos, botavam o símbolo da cruz. Então, eles não eram cristãos, não. Eles eram romanos religiosos, né, católicos, ok? Do símbolo não é uma recomendação da palavra de Deus. Não há um versículo que sugira o uso da cruz e os primeiros cristãos adotaram o simbolismo apenas com o objetivo de se identificarem. Com a perseguição, os cristãos passaram... Ok? Então, o símbolo da cruz é para se identificarem, né? Então, a Igreja Romana Católica, hoje você conhece que esta igreja é romana, é uma igreja pagã, é através do símbolo da cruz, para se ficarem um com o outro, certo? Então, para você conhecer a igreja pagã, romana, igreja falsas, é a que carrega o símbolo da cruz, ok? Eles estão eu acabei esquecendo aqui. Então, para eles se reconhecerem que faz parte do mesmo reino, eles carregam o símbolo da cruz romana. A temer o uso da cruz.
Entretanto, quando o imperador romano Constantino se converteu, aboliu a crucificação e promoveu a cruz como um símbolo da fé. Nos séculos seguintes... Ok? Então, Constantino foi que trouxe esse símbolo da cruz para o cristianismo, né? O católico Constantino, certo? E os pastores do sistema, os gananciosos, alguns, eles trazem esse símbolo maldito, né, de maldição, de morte, para o cristianismo. E hoje, eles estão carregando o símbolo da cruz, da morte. A igreja morta. Quando você vê uma igreja carregando o símbolo da cruz, essa igreja já está morta. Já se tornou sinagoga de Satanás. Uma igreja morta. Esse significado apenas aumentou. A partir do século IX, os artistas começaram a enfatizar aspectos realistas do sofrimento e morte de Cristo nelas. As representações católicas também continham Jesus coroado e investido como rei. Quando a reforma protestante chegou no século XVI, a igreja se dividiu nesse sentido. Luteranos mantiveram o uso ornamental da cruz, enquanto reformados... Olha aqui, vendo? Luteranos, né? Lutero, o católico, trouxe esse símbolo de maldição, de morte para o cristianismo, ok? Ellen White, a igreja adventista, eles carregam símbolo da cruz, que eles pegaram dos reformados luteranos, o católico Lutero, ok? Que morreu odiando os judeus. Então, esse símbolo da cruz representa os homens maus, os homens que distorcem a Bíblia Sagrada. O símbolo que representa a morte. Então, esse símbolo da cruz representa a morte. Quando você vê uma igreja com esse símbolo, essa igreja já é uma igreja morta. Uma igreja morta e uma igreja que carrega maldição. Porque eles pervertem o evangelho. Eles contradizem a Bíblia Sagrada. E aqueles que contradizem a Bíblia Sagrada, né, trazendo outros evangelhos, trazendo outros ensinos, a Bíblia diz que eles são amaldiçoados. Então, por isso que eles já carregam a igreja do sistema, o símbolo da cruz, o símbolo da maldição da morte, ok? Abandonaram o símbolo. Porém, desde o século passado, o costume retornou. Os protestantes preferem uma cruz vazia sem a representação de Cristo. O motivo seria o segundo mandamento de Êxodo 20, acerca de imagens, e para comemorar a derrota. Ok, como Lutero ele foi esperto, né, para que vocês carreguem esse símbolo da morte. Então, Lutero trouxe o símbolo da cruz sem a apresentação de Cristo ali, apendurado. Viu como esse católico Lutero foi esperto? Para trazer as coisas da Igreja Romana Católica para o cristianismo? Pois é. Triunfante da morte pela ressurreição do Salvador. Os reformadores procuraram evitar o uso da cruz para evitar qualquer tipo de idolatria e adoração a imagens, mesmo que fossem do próprio Cristo. Eles queriam evitar a má interpretação desse símbolo. Para eles, não há problema em usar a cruz como um sinal de identificação do cristianismo. O próprio reformado, né? Não tem nenhum problema você usar o símbolo da cruz, que os reformados. Irmãos, se despertem para esses pastores gananciosos que carregam esses símbolos aqui, desses enganadores, né, do sistema, certo? Sim, não há problema em usar esses símbolos. O problema é atribuir a eles um significado que não existe na Bíblia. Muitas pessoas usam aquele sinal, os pingentes e os colares, como se fossem objetos místicos, dotados de poderes mágicos. A cruz torna-se uma relíquia sagrada por causa de um misticismo que as Escrituras não aprovam. A cruz em si não tem nada de especial ou poderoso. Afinal, vários outros morreram nelas, como os bandidos que morreram ao lado de Jesus. O ponto central não é a cruz,
mas quem morreu nela e o que ele fez. A cruz ainda significa maldição e morte, a menos que você a use para se lembrar do sacrifício daquele que se fez maldito ao rei de... Né? Então tá aqui, o alvo é quem morreu na cruz. O alvo é quem morreu na cruz. Não é você carregar esse símbolo de maldição, de morte, não. Então não tem essa, você carregue, mas que você lembre, não carregue esse símbolo da cruz, não. O símbolo da cruz pertenceu sempre aos romanos. Primeiramente os persas. O símbolo da cruz vem dos pagãos. O símbolo da cruz vem dos pagãos. Não é para vocês carregar, não. O nosso alvo ali é Cristo. Paulo pregava a cruz. Paulo pregava a palavra, né, de Deus. Não é carregar símbolo maldito dos romanos, não. Certo? Então está aqui. Então, primeiramente, falando para os irmãos, os primeiros católicos que existiam no tempo dos apóstolos eram os romanos. Os católicos romanos religiosos. Eles eram católicos e não cristãos. Eram pagãos. Então, esses católicos romanos, eles já carregavam esse símbolo da cruz, da morte. E esse símbolo da cruz pertenciam, né, a esses romanos, que eles pegaram o símbolo da cruz dos persas e trouxeram também, os romanos. Certo? Então, esse símbolo já pertencia ali, no tempo dos apóstolos, aos romanos, que maltratava as pessoas na cruz, deixava a pessoa sofrer nesse símbolo maldito da cruz, né? Lá no monte, né? Gólgota, né? Lugar da caveira, da morte. Então, o lugar da morte estava lá, o símbolo da morte. Gólgota, né? Lugar da caveira. Na Bíblia diz lugar de caveira, né? Que representa a morte. Então, esse símbolo da morte estava lá, a cruz, o símbolo da morte. E as pessoas que passavam por ali, com certeza, quando eles viam o símbolo da cruz, já temiam aquele símbolo da cruz, né? Que judia mal. Sabe, irmão? Não seja enganado por esses religiosos, por esses pastores de Roma, não. Filhos da Babilônia, não. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou ler aqui para vocês aqui na Bíblia, ó. Veja bem, tá? Atos 16, versículo 21, diz assim, ó. Propagando costumes, né? Eu vou ler aqui no versículo 19, tá? Para vocês entenderem, olha. Vendo os seus senhores que se ilhas desfizeram, e a esperança espera aqui, que o óculos, que está meio escuro, espera aí, pronto. Estava meio escuro aqui, vamos lá, olha só. Vendo os seus senhores que se ilha desfizeram, a esperança do lucro, dinheiro. Agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: este homem, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Ok, amados irmãos? Então, esses católicos romanos, lá no tempo dos apóstolos, os católicos, eles pegaram Paulo e Silas e eles disseram que eles não têm esse costume e nem praticam os costumes dos apóstolos. Isso significa, né, o evangelho que o apóstolo Paulo e Silas estavam ensinando para esses romanos, a Igreja Católica Romana. Os romanos não aceitam e nem praticam o que nós cristãos praticamos, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Por isso que os padres, a Igreja Católica, rejeita a Bíblia e diz que o mais importante é a tradição, é o oral, a tradição, e não a Bíblia. Então veja que a Igreja Católica Romana, que carregava o símbolo da cruz, os romanos, eles não aceitavam
nada dos cristãos não, certo? Então a Igreja Católica já existia no tempo dos apóstolos, que carregava o símbolo da cruz. E depois dos apóstolos, a Igreja Católica adquiriu o símbolo dos romanos, dos pagãos, ok? E Lutero trouxe esse símbolo dos pagãos, o símbolo da cruz, para o cristianismo, tá certo? Ok? Então, para que você reconheça que a Igreja Católica Romana já existia no tempo dos apóstolos. E a perseguição da Igreja Católica já estava acontecendo ali com os apóstolos. A Igreja Católica Romana começou a perseguir ao cristão, certo? A matar o cristão, a perseguir, a maltratar o povo de Deus, os cristãos. A Igreja Católica já estava fazendo isso no tempo dos apóstolos. Os romanos católicos, Igreja Romana. Você está vendo aqui? Não é que depois dos apóstolos, depois de Cristo, a Igreja Católica veio e perseguiu o cristão, que não sei o que. Não. A Igreja Católica Romana, ela já estava perseguindo Sila e o apóstolo Paulo. Maltrataram eles, você leia lá todo o contexto. Já estava acontecendo a perseguição da Igreja Católica Romana no tempo dos apóstolos. Leia lá e você veja. Está aqui a verdade para você. Então, a Igreja Católica, ela não pratica o que está na Bíblia, não. Eles não têm esse costume de seguir a tradição que está na Bíblia, que é o Evangelho, o ensinamento de Cristo, não. Certo? Então, se acode para esses pastores do sistema, as igrejas, as filhas de Roma, que é esses pastores, Antônio Júnior, e esses aí que mandam vocês carregar o símbolo da cruz. Certo? O símbolo da cruz está em tudo que é canto, está em filmes, em bruxaria, em feitiço. Os feiticeiros carregam o símbolo da cruz, o mesmo símbolo da cruz que vocês carregam. Os feiticeiros carregam, está na bruxaria, está em tudo que é canto que faz o mal. Esse símbolo da cruz do romano, da Igreja Católica Romana, está em tudo que é canto, porque é um símbolo que representa a maldição, representa a morte. E é por isso que os feiticeiros nos filmes carregam. Os homens maus dos filmes, eles carregam esse símbolo. E relembrando aos irmãos que os primeiros cavaleiros templários a existir foi lá no tempo dos apóstolos. Foram os romanos que carregavam o símbolo da cruz, esses cavaleiros templários soldados, que já começou a perseguir o apóstolo Paulo e Sila, os nossos irmãos cristãos. Já começou a perseguir lá, a matar e a torturar. E depois a igreja, que hoje você conhece como Igreja Católica, ela adquiriu este mal dos romanos, da Igreja Católica Romana. Depois começou a perseguir de novo, os cristãos, certo? Essa igreja que carrega o sangue de muitos povos de Deus, que nunca se arrepende, essa Igreja Católica. Continua a carregar idolatria, imagens, fazer culto para as imagens, ela nunca se arrepende. E Deus já deu carta de divórcio para estas igrejas da idolatria. E até hoje eles carregam idolatria, símbolo da morte. Que, meu irmão? Então está aqui, irmão, a verdade para vocês. Este aqui, né, esse contador de história, ele não é cristão, mas ele é um homem muito inteligente e sábio, né, que conhece a história completa. Isso sim é que é a verdade. Os apóstolos não carregavam símbolo nenhum. O alvo era Cristo. E quando Jesus ele fala, quando eu ser levantado, saberás que eu sou. É Cristo, é quando Cristo ser levantado, não é a cruz não, é quando Cristo ser levantado, saberá que ele é. E hoje as pessoas estão carregando amuletos, estão carregando símbolo de cruz para representar. Irmão, isso é paganismo, isso é idolatria, ok? Então,
O que acontece? Deixa eu me lembrar aqui, que eu acabei esquecendo aqui. Deixa eu me lembrar aqui, viu? Que eu já ia falar e acabei esquecendo aqui. Né? Então eu vou falar aqui, vou ver se eu me lembro aqui, né? Então, quando você se carrega esse símbolo da Igreja Católica Romana, você está trazendo morte para você. Você está trazendo maldição para você, certo? Então, o nosso alvo é Cristo. Então, acabei, já veio aqui já, me lembrei. Ó, Deus, ele falou que Deus não dá sua glória para nenhuma figura, para imagem nenhuma, tá? Para imagem nenhuma, figura nenhuma. Então jamais você pode pegar uma cruz de madeira ou outro objeto e representar Deus, não. Isso é idolatria, certo? Então Deus não dá sua glória para nenhum tipo de imagem, objeto nenhum, certo? Deus não está na lua, Deus não está na estrela, Deus não está no boi. Então eles pegam a lua, adoram ao sol, eles pegam o sol e adoram o sol. Deus não está no sol, não. Eles pegam a cruz, o símbolo da cruz, diz que Deus está, pelo amor de Deus, irmão. Quando é que vocês vão se acordar de várias igrejas que estão implantadas no nosso meio, que são igrejas do sistema, são as filhas de Roma, do Egito, da Babilônia? É uma união só, porque são pastores da Babilônia, do Egito, tudo misturado, que eles praticam, certo? Então, esses pastores enganadores, eles carregam esse símbolo do engano, da morte, da maldição. E esses mesmos pastores que pervertem o evangelho, os pastores do lucro, do dinheiro, por isso que eles carregam esse símbolo de maldição, que esses pastores são amaldiçoados, porque eles mentem contra a verdade, ok? Então, aqueles que mentem contra a verdade da Bíblia, eles carregam o próprio símbolo da cruz, que já representa a maldição, morte. São pastores mortos. Por isso que eles carregam o símbolo da morte, que é a cruz. São pastores mortos, que pervertem o evangelho, enganam o povo, gosta de cobrar dinheiro. Então, os irmãos, vejam que esses romanos católicos, leia o texto, tá? Ó, leia o texto. Ó. Atos 16, versículo, né? Deixa eu botar a luz aqui. Versículo 19. Eles preocupados com dinheiro, com lucro. Veja lá, preocupados com lucro, com dinheiro. E Sila e Paulo pregando Cristo. E eles preocupados com dinheiro e queriam matar Paulo. Eles torturou Paulo primeiro e prenderam, veja, os romanos católicos, do dinheiro. E hoje nós temos esses pastores do dinheiro, do lucro. Por isso que eles têm que mentir, têm que pregar outros ensinos lá de fora, trazendo ensinamentos lá de fora. Eles têm que enganar vocês, porque eles versam dinheiro, lucro, certo? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.